Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, tudo bem com você? Eu, professor Bonfim, estamos aqui para darmos prosseguimento às nossas videoaulas. E hoje falaremos sobre um assunto extremamente importante, da maior relevância, não só para o seu concurso, para a sua prova, mas para a sua vida. Equação de primeiro grau. E aí, meu caro aluno, minha cara aluna, eu vou perguntar para você onde você usa equação de primeiro grau todos os dias. E quando eu falo todos os dias, acreditem, eu falo todos os dias literalmente. Todos os dias, gostando ou não, usamos equação de primeiro grau. Onde? E aí o cara pensa, o dia que eu gasto. Mas o dia que você não gasta? Deixa eu ver. Não sei, deixa eu ver. O dia que eu saí de casa. Mas e o dia que você não sai de casa? Então repare que todo dia usamos equação de primeiro grau. Quando? Quando acordamos. Perceba que você não tem hora para ir dormir. Você não tem hora para ir dormir. Eu vou dormir às vezes às 10, às 11, à meia-noite, depende se tiver alguma coisa, mas para acordar, se você tiver alguma coisa extremamente importante para fazer, você tem horário para acordar. Tanto que quando chega final de semana, quando chega um feriado, ou quando chega as férias, o que é que a gente fala? Eu vou dormir até mais tarde. Por quê? Porque eu não vou ter nada para fazer. Repare que se você acorda às 4 horas da manhã, para fazer alguma coisa, é porque você tem um objetivo. Você não acorda 4 horas da manhã porque é seu sonho de consumo. Vou acordar 4 horas da manhã. Não. Você acorda porque você primeiro vai enrolar na cama. Não tem aquela coisa de, eu acordei. Não. Você abre o olho, é diferente. Alguns abrem os olhos, outros não, né? E aí você fica enrolando ali na cama. Aí levanta, vai tomar banho, para quem toma banho de manhã. E aí com relação ao banho, há dois tipos de banho. Há banho com cabelo, há banho sem cabelo. Eu também costumo dizer que há outro tipo de banho. Há o banho de quem paga a conta e de quem não paga a conta. Normalmente, quem paga a conta demora um pouco menos. Quem não paga, demora um pouco mais. Mas isso é normalmente. É sempre isso? Não. É apenas uma brincadeira. Daquela coisa da conta vir alta ou não. Então, reparem, você faz isso. Aí muitos já escovam os dentes debaixo do chuveiro, tá aproveitando ali, escova os dentes, aí já bebe aquele gargarejo ali e já sai dali. Aí vai procurar uma roupa? Não, a roupa já está escolhida, você apenas a veste. E aí, café da manhã, se for você para fazer, você tem que acordar mais cedo. Então, normalmente o quê? Pai, mãe, vai lá, filho, filha, cuti, levanta, sai. Aí você levanta, aí vai fazer essas coisas, o café está pronto, aí você sai da sua casa, aí é da sua casa até um ponto de ônibus, de um ponto de ônibus até um trem, um metrô, um outro terminal de ônibus, onde você vai pegar. Então veja, você vai somando o quê? Tempos. Esses tempos te dá a perspectiva do tempo que você leva entre sair da sua casa até o seu objetivo, seja a escola, seja o trabalho, seja onde for, seja um compromisso. Tanto que a primeira vez que você vai em um local que você não tem noção do tempo, você sai de casa bem mais cedo. Para quê? Para não passar pelo constrangimento de chegar atrasado. Você vai chegar atrasado numa aula. O primeiro dia, tudo bem. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sempre você vai chegar atrasado. Isso atrapalha todo o andamento de uma aula. E aí vai ser chamada a sua atenção, pessoal, chegue cedo. Mas eu não quero. E aí começam as brigas, né? Quando você vai no mercado, se você vai com R$100 trocado, você sai fazendo conta. Isso custa 7 e pouco, R$10, 13 e pouco, R$15. Normalmente arredondamos para cima, por quê? Para não passarmos pelo constrangimento de chegar no caixa e faltar o dinheiro. Eu estou com R$100, a minha conta já está em 200, e aí? Eu vou deixar metade da mercadoria? Não quero mais, não. Então você não passa por isso. Mas se você tiver com cartão de crédito ou com muito mais dinheiro, isso não é problema. Então repare que isso são equações de primeiro grau. Quer gostemos ou não, usaremos em toda a nossa vida, toda, literalmente. Repare que você, quando era mais novo, criança, seu pai falava para você, seu pai, sua mãe, vai, se arruma logo para você não chegar atrasado. Como é que eles sabem que eu ia chegar atrasado? São videntes? Não, porque eles sabem o tempo que se leva da casa de vocês, ou da sua casa, até onde você tem que ir, a escola, ou às vezes a van que vai passar na sua casa e pegar, e assim por diante. Então isso é equação de primeiro grau, quer goste, quer não. Repare que para falarmos de equação, temos que falar primeiro de quê? De operações com frações. Porque com relação às operações com frações, temos soma e subtração é uma forma de fazer, multiplicação é uma outra, divisão é outra, igualdade é outra. Basicamente temos 4 situações, já que soma e subtração é o mesmo processo. Se eu tenho 4 formas de resolver uma conta de frações,
Então são 4 formas distintas. O que é comum o pessoal confundir. Quando é multiplicação, faz como se fosse igualdade. Quando é soma ou subtração, como se fosse multiplicação. E aí erra uma conta. Então, no nosso primeiro caso aqui, ó, temos multiplicação de frações. A sobre B vezes C sobre D. Perceba que nós temos, vou até escrever aqui na lousa, na nossa lousa, se eu pegar frações. Deixa eu apagar o nosso bom dia aqui. A gente pega A sobre B. Quem está em cima chamamos de numerador. E quem está embaixo chamamos de denominador. E o nosso denominador ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Por quê? Porque não há divisão por zero. Por que a gente usa letras? Porque essas letras elas representam qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, pode ser uma função, pode ser um número, e um número qualquer, pode ser um número positivo, negativo, pode ser uma raiz, pode ser um decimal, não importa. Então, quando a gente representa por letras, não é para dificultar, e sim para facilitar, porque ela representa qualquer situação, qualquer valor, qualquer elemento. Tanto que a única exceção, o denominador, ele tem que ser diferente de zero. Então, eu posso ter zero em cima. Pensa na ideia. Eu tenho nada no bolso. Vou dividir com todos vocês. Cada um vai ganhar quanto? Nada. E como é que a gente representa esse nada em matemática? Zero. Repare que o zero é para representar o que eu não tenho. Nada de valor. Agora imaginemos que eu ganhe na Mega Sena. Tenho R$1 milhão. Chego numa sala de aula, não tem ninguém na sala. Eu vou dividir esse dinheiro com quem? Com as carteiras? Perceba que não faz sentido. Eu dividi um valor por zero. Então por isso que a gente fala que não posso ter o zero embaixo. Tudo bem? Beleza? Então repare que nós temos aqui, ó, A sobre B vezes C sobre D. Como é que a gente faz? Multiplicamos os números de cima. A vezes C. Deixa eu pegar meu canetão aqui. A vezes C, que estará... A cor é branca. A vezes C, que está aqui. Dividido por B vezes D, que está aqui. Quanto que vai dar? Não tenho a menor ideia, mas é assim que a gente resolve. Exemplificando, se eu tiver, por exemplo, 3 sobre 5 vezes 2 sobre 6, 2 sobre 7, o que eu faço? Multiplico em cima. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. É assim que a gente resolve. Outro exemplo, 9 sobre 8 vezes 4 sobre 3. Perceba o seguinte, este 9 e esse 3 eu consigo simplificar. Esse 4 e esse 2 e esse 8 eu também consigo simplificar. Em matemática, a simplificação serve para quê? Para facilitar. Quando alguém fala para você, simplifique algo, é para facilitar, nunca é para complicar. Ah, eu posso não simplificar? Poder pode, mas no final tem que simplificar. Repare aqui, ó, eu tenho 9 vezes 4 dá 36, dividido por 8 vezes 3, 24. Só que você não vai achar a resposta como essa fração aqui, ó. Você vai ter que simplificar. Por quanto? Você vai simplificar aqui por quanto? E aí é o problema. Se você começar a simplificar, vou até vir aqui para a lousa, repare que nós temos aqui, ó, 36 sobre 24. Ah, os dois são pares. Eu posso simplificar por 2? Posso. Se você simplificar aqui em cima e embaixo por 2. 36 por 2 dá 18. 24 por 2 dá 12. Eu consigo simplificar por quanto? Por 2 novamente. Já que os dois são pares. 18 por 2 dará 9. 12 por 2 dará 6. Opa, consigo novamente por 2? Não, por 3 eu consigo. Então, se eu dividir em cima por 3, embaixo por 3. 9 por 3 dará 3. 6 por 3 dará 2. Repare que esse resultado é justamente o que nós temos aqui. Mas percebam o quê? Olha o tanto de conta que nós fazemos. Então, uma sugestão para você. Como eu tenho 9 sobre 8 vezes 4 sobre 3, coloque tudo em uma fração só e abra os números. Como assim abrir os números? 9 é 3 vezes 3. O 4 é o próprio 4. 8, eu posso falar que é 2 vezes 4.
E o 3 está aqui. Perceba que eu não fiz nada demais. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. 2 vezes 4, 8. Vezes 3, 24. Então não mudei nada. Mas percebam aqui, ó. Esse 3 eu posso cortar com esse 3. Esse 4 eu posso cortar com esse 4. Sobrou o quê? 3 meios. Repare como é muito mais rápido. Nossa, isso é quase revolucionário. O que eu preciso saber para fazer desta forma? Algo chamado de, vou colocar aqui em cima para vocês, tabuada. É bom que vocês saibam isso. Ah, mas é muito complicado. Não é. Se a prova fosse amanhã, tudo bem. A prova é amanhã, eu não falaria isso com você. Mas, como a prova ainda temos alguns dias, alguns meses, procure praticar a tabuada. Você vai ganhar muito mais tempo na hora de fazer a conta. Próxima situação. Igualdade de frações. Repara que nós temos aqui A sobre B. A sobre B igual a C sobre D. Nesse caso, como é que a gente multiplica? Multiplicaremos em cruz. Aí, nesse caso, a gente multiplica em cruz. Deixe-me apagar aqui e passar a fórmula. Que nesse caso, a gente vai resolver em cruz. Para quem tem dificuldade, pensa numa dúzia. Uma dúzia tem 12 unidades. 2 dúzias, 24. Como é que eu sei? Sou revolucionário? Vidente? Não. Multiplica-se em cruz. Uma dúzia igual a 12 unidades. 2 dúzias igual a X unidades. Então eu coloco um traço de divisão, outro traço de divisão. As igualdades eu desapareço com ela, faço isso. Multiplico em cruz. X vai ser igual a 24 unidades. Então, sempre na igualdade de frações multiplicaremos em cruz. Sempre. Então, um exemplo aqui, ó. Temos aqui, ó, 2 quintos igual a 15 sobre 3. E aí as confusões. Opa, eu posso simplificar o 15 e o 5? Toma cuidado, aqui não. E aí as confusões. Mas por que eu não posso multiplicar ou simplificar? 2 vezes x está aqui, ó. 5 vezes 15, que dá 75. Quero saber o x. O 2 passa dividindo. X vai ser igual a 75 sobre 2. Que você também pode colocar, caso queira, 37,5. Acaba aqui. Então perceba que as confusões começam aqui. Porque é comum o pessoal imaginar que esse 15 e esse 5 dá para simplificar. Você não pode simplificar porque temos uma igualdade. Outro caso, 4 sobre 9 igual a y sobre 3. Repare que aqui, ó, se você fizer a conta, eu quero saber o y. O 3 não está dividindo? Ele passa multiplicando. Porque nesses casos, é comum o pessoal fazer o quê? Repare que nós temos, ó, 4 sobre 9 igual a y sobre 3. Aí o pessoal multiplica em cruz. Tá certo? Não está errado. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. 4 sobre 9. Vou multiplicar em cruz. 9y igual a 12. Quero saber o y. O 12 passa dividindo. Y vai ser igual a 12 sobre 9. Que eu tenho que simplificar por quanto? Por 3. Simplificando em cima e embaixo por 3, teremos 4 sobre 3. Mas perceba o seguinte. O 9 está aqui embaixo. Eu jogo ele para cima. E depois ele desce. Perceba a contradição. Eu faço um valor subir para depois descer. Se eu faço ele subir para depois descer, para que ele sobe? Não precisa subir. Deixa ele aqui embaixo direto. E o que é que eu faço? O 3 que está dividindo, passa multiplicando. Isso acontece quando a sua incógnita, que as suas letras são incógnitas. Ele está aqui embaixo. O 3 que está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 12 sobre 9 igual a y. Que aí você simplifica. Mas outra coisa importante. Perceba que o 9 e o 3 estão nos denominadores. Então, quando tivermos igualdade de frações, você pode simplificar os números ou se os dois estiverem em cima ou se os dois estiverem embaixo. Como assim? Se você simplificar esse 3 com o 9, vai ficar 4 terços igual a y dividido por 1. Acabou.
Não precisa fazer mais nada. Perceba que nessas frações não tem nem soma nem subtração. Havendo somas ou subtrações, você não faz isso. Eu só posso simplificar quando tiver divisão. Apareceu uma soma, uma subtração, não faça isso, beleza? Próximo situação. Soma e subtração. Nesse caso, o que é que a gente faz? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Se nós tivermos vamos para um exemplo daqui. O que que nós temos aqui? Ó? Repare que eu tenho aqui 3 quintos mais ou menos 10 sobre 6. Ah, eu posso simplificar? E aí vem as confusões. Quem você poderia simplificar aqui, por exemplo, é o 10 sobre 6. Mas o 10 com 5 não pode e o 3 com 6 também não pode. Mas o 10 sobre 6, esta fração apenas aqui, ó, caso queira, você pode simplificar. Mas, vamos lá. Repare que eu vou tirar o mínimo. O mínimo entre 6 e 5, se você pegar aqui, ó, 6 e 5. Vou decompor por 2, aqui vai dar 3, continua 5. Aqui por 3, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 5. Aqui por 5, aqui vai ser 1. Multiplicando. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Esse é o meu mínimo múltiplo comum. É quem está aqui embaixo. E aí a gente vai pegar o valor, dividir pelo de baixo. 30 dividido por 6, ou por 5, 6. 6 vezes 3, 18. Mais ou menos, porque pouco importa se é mais ou é menos. 30 dividido por 6, 5. Que é isso aqui. Vezes 10, 50. Então, se eu pegar, por exemplo, pela subtração, ou se eu pegar pela soma, tanto faz. No caso aqui eu peguei pela subtração. 18 menos 30, menos 50 dá menos 32 sobre 30. Os dois dá para simplificar por 2. Ficou menos 16 sobre 15. Ou eu posso, não tem essa, tem aqui embaixo. Ou, se eu somar 18 mais 50, 68, dividido por 30, vai dar 34 sobre 15. Repare que o processo é o mesmo. Por que que esses dois aqui foram simplificados? Por causa desse 10 sobre 6. Mais um exemplo. Se tivermos 4 sobre 3 mais 3 sobre 4. Perceba o que acontece. Ali, com as letras. Repare que eu vou colocar umas letras aqui, ó. A sobre B mais B sobre C. B sobre A. Porque se voltarmos nas letras que nós temos aqui, o que que eu tenho? Vou tirar o mínimo de B e D, que é o produto. E aí, multiplico. Opa, deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Caneta. Aqui é vezes. Opa. Aqui é um vezes, bem grande. É um vezes. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O B vai cortar com B, vai sobrar D. D vezes A, D vezes A, tá aqui. Mais ou menos, D corta com D, vai sobrar B. B vezes C, que está aqui. Olha como parece confuso, mas não o é. Primeira coisa, eu não posso cortar o 3, nem o 4. Por quê? Porque eu estou tendo uma soma. Se for subtração, a mesma coisa. O mínimo, quem que é? 4 vezes 3 dá 12, mas eu vou colocar 4 vezes 3. Esse 4 vezes 3 vou dividir com 3, vai sobrar quem? 4. 4 vezes 4, é 4 ao quadrado, que também é 16. Mais 4 vezes 3, divide pelo 4, vai sobrar quem? 3. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo desta forma? Porque aqui eu vou tirar o mínimo entre B vezes A. Vai ser o A vezes B. B corta com o B. Vai sobrar A. A vezes A ao quadrado. Mais AB dividido pelo A sobra quem? B. B vezes B.
b ao quadrado. Repare que esta fração e esta aqui de cima são diferentes? Não, é a mesma situação, a mesma. Mas como é que temos o hábito de fazer? 4 terços mais 3 quartos. Vou tirar o mínimo, 12. 12 dividido pelo 4, pelo 3, dá 4. 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é 16. A gente coloca 16, né? Já faz direto. Mais 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. E já coloca 25 sobre 12. E aí quando você olha isso, 25 sobre 12, acha que não tem nada a ver com essa situação. Mas perceba que elas são idênticas. Então, quando eu tenho soma ou subtração, tiraremos sempre o mínimo. Mais um exemplo para você. Se você tiver, por exemplo, aqui, ó, 5 terços mais, deixa eu ver, 7 sextos menos, vou colocar aqui um 8, menos 5 meios. Aí o pessoal fala, vou tirar mínimo de só multiplicar todos os números. Não, você não precisa multiplicar todos os números. Eu vou tirar o mínimo de 3, do 2 e do 8. Tirando o mínimo por 2, aqui vai dar 1 direto, aqui vai ficar 4 e aqui mantenho 3. Aqui por 2, aqui vai ser 2, 1 e mantenho 3. Aqui por 2, aqui vai dar 1, 1, 3. Aqui por 3, 1, 1 e 1. Quantos números nós tivemos? 2, 2, 2 e um 3. Multiplicando isso. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, diz a lenda que dará 24. Esse é o meu mínimo múltiplo comum. Por que eu estou fazendo isso? Porque o pessoal olha aqui, é só multiplicar esses dois. Beleza. Mas aqui, 4 vezes 3 dá 24. Vezes 2, 48. Repare que esse 2, ele já está embutido aqui dentro. Então você não precisa multiplicar todos eles. Por isso que a gente tira o mínimo. 24. 24 dividido por 3 dará 8. 8 vezes 5, diz a lenda que vale 40. Mais 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 7, pasmem, 21. Menos 24 dividido por 2, 12. Porque não tem o 12 aqui embaixo. 12 vezes 5 ainda vale 60. Então, menos 60. Fazendo essa conta. Repara o seguinte, nossa, se eu quisesse fazer uma conta dessa, eu não conseguiria. 40 mais 21, 61. Menos 60 vai dar 1 sobre 24 ovos. Fração nada mais é do que uma parte de um todo. Pensa numa pizza. A pizza inteira, ela tem 8 pedaços. Se você comeu 1/8 de pizza, sobraram quantos? 7/8. A ideia é essa. Divisão de frações. Divisão, o que a gente faz? Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Por que é pelo inverso da segunda? Quando a gente fala de divisão, nosso cérebro ele não consegue trabalhar com divisão. Tanto que quando alguém pergunta para você uma divisão, automaticamente a gente associa o quê? A tabuada, a multiplicação. Porque nosso cérebro trabalha muito melhor com multiplicação do que com divisão. E aí você faz esse processo. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Temos aqui A sobre B, dividido por C sobre D. Vou manter a primeira, que está aqui. Vou inverter a segunda. Repare que o C está em cima, ficou embaixo. O D que está embaixo ficou em cima. Aí eu tenho o quê? Multiplicação de frações. Multiplicaremos em cima A vezes D, dividido pelo B vezes C. Ou A vezes D, dividido por B vezes C. Aqui, por exemplo, 3 sétimos dividido por 2 quintos. Repare que não há nada que eu consiga simplificar. Mantenho a primeira. 3 sobre 7 vezes 5 sobre 2. Vai ficar então 3 vezes 5, 15. 7 vezes 2, 14. Acabou. Esses são os processos que nós temos para as nossas frações. Para as nossas frações. Agora na equação. Um momento a minha água. Equação do primeiro grau na incógnita, Chess, é toda equação que pode ser escrita na forma de
AX igual a B, sendo A e B números racionais, com A sendo diferente de zero. Porque se o A for diferente de zero, você só vai ter sempre o valor de B. E o B é como se fosse uma constante. Então, quando a gente fala de uma equação de primeiro grau, temos esta cara aqui, ó. AX mais B, por exemplo, igual a zero. Por que a gente iguala a zero? Porque zero é o que separa os positivos dos negativos. É o melhor parâmetro que nós temos. Então, eu quero saber o valor do x. Quando a gente fala que quer achar o valor do x, a gente quer achar as raízes, ou a raiz no caso. Essa raiz é um valor que, se eu colocar aqui no a, no x, multiplicado vezes a e somado com b, vai dar quanto? Zero. Você fala, que? Acompanhe. Ax mais b igual a zero. Quero saber o valor do x. B está somando, passa subtraindo, menos b. Partindo do pressuposto que o b aqui é positivo. E o a que está multiplicando passa menos. Então, esse valor aqui, ó, x vai ser igual a menos b sobre a. Esse menos b sobre a é o que a gente chama de raiz da equação. Exemplificando, com o meu a sendo diferente de zero. Posso ter um zero aqui embaixo? Não. Exemplificando, temos aqui, ó, 3x mais 5 igual a 23. Ah, você não falou que é igual a zero? Sim, mas eu posso passar o 23 para cá. Vem menos 23. Quero saber o valor do x. Primeiro, o 5 que está somando passa subtraindo. Está aqui, ó. 3x igual a 23 menos 5. 23 menos 5 dá 18. Os 3 que está multiplicando passa dividindo. 18 dividido por 3, x igual a 6. Perceba que se colocarmos o 6 aqui, ó, vou até trazer essa conta para cá, para a nossa lousa. Acompanhe o que acontece. Se eu colocar no lugar do... O x deu 6. Então, é 3 vezes 6 mais 5. Tem que dar os 23. Vamos ver se bate. 3 vezes 6, pasmem, 18. Com mais 5 vai dar 23. A nossa igualdade, ela é válida. Então, para isso que a gente calcula uma equação. É quando você vai comprar alguma coisa. Ele custa, digamos, 10 reais. Você deu 10 reais. Há uma troca. Você deu dinheiro, pegou a mercadoria. É uma equação, um equilíbrio. Tanto que se você comprar algo de 10 reais e deu uma nota de 20, você vai embora? Não, você fica esperando o troco. Porque o valor que você deu é maior do que o valor do produto. Assim funciona. Do mesmo modo, algo custa 10 reais, você deu 7. Bate? Não, você só tem 5 reais. Consegue pagar? Não. Porque o valor que você tem é inferior ao produto. Outra aqui, ó. 7 menos 2x mais 10 igual a 13. O que é que a gente faz? Começa a sofrer? Não. Repare que aqui, como a incógnita, ela sempre vai ficar positiva, sempre. Então, o que é que a gente faz aqui, ó? Deixa eu usar a caneta. Menos 2x, eu passo para o outro lado da igualdade. Quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente fala que a operação, ela vai ser invertida. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando. Se está multiplicando, passa dividindo. E se estiver dividindo, passa multiplicando. Por isso que esse 3 aqui, ó, que estava multiplicando o x, ele passou aqui dividindo. Então, a gente sempre faz as operações opostas. É extremamente comum o pessoal confundir. Tanto que você tem que lembrar que, em ordem de importância, primeiro vem potência, para depois você poder somar ou... para depois você poder multiplicar ou dividir, para só depois somar ou subtrair. Soma e subtração são sempre as últimas. Então aqui, o que foi feito? O 13 está somando. Eu passei para o outro lado, ele veio subtraindo. Está aqui, ó. 2x está subtraindo. Ele foi para o outro lado, ele foi somando. Aí você pode perguntar, mas e cadê o 7 que está aqui? 7 com mais 10 deu quanto? 17. Eu já somei direto. Então, assim que você começa a ver os valores, que o pessoal olha para aqui e fala assim, ah, mas de onde veio esse 17? Oh, mas cadê o 10? Cadê o 7? Foi somados. Aí, 17 menos 13 vai dar 4. O 2 está multiplicando, já passei dividindo. Quanto que vale o x? O x deu 2. Acabou aí. Mais um exemplo. Olha aqui, frações. Temos que tirar o mínimo. Então, temos aqui, ó,
3x sobre 2 mais 5 sobre 2, igual a 14. O mínimo entre 2 e 5, 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2, 5. Vezes 3x, 15x. Mais 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Igual a 14. Reparem aqui, ó, nós temos o quê? Uma igualdade de frações. Ah, mas embaixo desse 14 tem que número? 1. É uma fração. O 10 está dividindo, passa multiplicando. Então ficou x igual, olha o que foi feito. 10 vezes 14, que está aqui, ó. 4 que está somando, eu já passei subtraindo. E o 15 que está multiplicando, passei dividindo. É comum o pessoal confundir essas contas ali. Então, repare como é que nós temos a conta. 15x mais 4 dividido por 10, igual a 14. Embaixo do 14, volto a dizer, tem o número 1. 14 passa multiplicando, então vai ficar 15x mais 4 igual 10 vezes 14, 140. 15x. Primeiro a gente faz o quê? O 4 está somando, eu vou passar ele subtraindo. Então, 140 menos 4, então 15x vai ser igual a 136. E somente agora eu passo 15 dividindo. Então, x vai ser igual a 136 dividido por 15. E aí você não faz mais nada, deixa dessa forma. Ah, a resposta está horrorosa, é feia, mas fica assim. Tudo bem? É assim que resolvemos algumas equações. Outra questão com relação à fração. Se os denominadores forem iguais, você pode fazer a conta direto. Vamos pegar o exemplo de uma pizza. Alguém comeu 3 pedaços de uma pizza. Uma outra pessoa comeu 1 pedaço de uma pizza. Uma outra pessoa comeu, digamos, 2 pedaços de uma pizza. Se vocês olharem, os denominadores são iguais. Como os denominadores são iguais, você pode somar direto em cima. 3 com mais 1, 4. 4 com mais 2, 6 oitavos. Repare que foram comidos quantos pedaços? 6 de 8. Sobraram quantos pedaços ainda? 2. Então, se por acaso eu colocasse aqui novamente um 2 oitavos e somasse, aqui daria 8 oitavos. 8 oitavos nada mais é do que 1, que é o total da minha pizza. É a totalidade. Tudo bem quanto a isso? Beleza? Se eu mostrar para vocês este cubo, repare que ele tem aqui, ó, 9 faces. Se eu girar uma aqui, ó, eu tenho apenas uma fileira branca. Uma de quantas possíveis? De 3. Tem 1, 2, 3. Então, quanta que eu teria? 1/3. Ou, se você pegar por quadradinho, são 3 nonos, que é 1/3, a mesma coisa. Se eu inverter, se eu fizer... Opa, se eu mostrar aqui quantas faces laranjas nós temos, uma de quantas possíveis? De 9, ou seja, 1 nono. Mas, se eu pegar a minha face e inverter, ó, ela volta ao normal. Tenho todas as faces, 9 de 9 possíveis, beleza? E assim por diante. Problemas com equações. Problemas com equações são aqueles do tipo: família tal gasta 1/3 com aluguel, 1/4 com compras, mais 1/5 com lazer. E o salário total é, sei lá, 10 mil reais. Um salário básico. Quase que todas as casas têm um salário básico de 10 mil reais. E aí, quanto que custa? Quanto você gasta com lazer? Só para exemplificar, é a ideia. E aí, como eu não sei quanto eu gasto com lazer, eu uso a letra X. Usa-se a letra X por uma conveniência, mas você pode usar A, B, C, D, E, Y, K. Mas normalmente a gente usa a letra X. Aqui, ó. Problemas com equação do primeiro grau. Exemplo.
A soma de 4 números inteiros e consecutivos é 38. Quais são esses números? Repare, a soma de 4 números inteiros e consecutivos. Eu sei qual é o primeiro número? Não. Então eu posso falar que o primeiro número é que número? X. Olha que legal, X. Mas eles são consecutivos. O próximo número tem que ser quem? Ah, se é consecutivo, pensa no número 1. Quem vem depois do 1? 2. Mas como é que eu sei que é 2? Que é 1 mais 1. Então se eu imaginar, por exemplo, o número X, quem será o próximo? X mais 1. Quem será o próximo? X mais 2. Quem será o próximo? X mais 3. Ah, quantos números eu tenho aqui? Digamos que aqui fosse o número 1. 1, 2, 3, 4. Não são 4 números consecutivos? E essa soma tem que dar quanto? 38. Então como é que a gente faz? X mais 1 mais X mais 2 mais X mais 3. Isso tem que dar 38. Repare que eu coloco esses parênteses. Nesse caso, os parênteses, eles não são obrigatórios. Por que eles não são? Porque aqui eu tenho uma soma, então não precisaria colocar. Mas eu coloco para quê? Para que não haja confusão. Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Porque há casos onde a pessoa não coloca e erra. Então coloque. Se aqui fosse negativo, por exemplo, estaria errado. Teria que colocar o parênteses. E agora soma. X mais X mais X mais X, pasmem. 4x. Mais 1, mais 2, mais 3, igual a 38. 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Passa subtraindo. 4x vai ser igual a 38 menos 6. 4x vai ser igual a 32. X vai ser igual... A pergunta é, qual o número que multiplicado por esse 4 iremos obter o 36, o 32? Para você não ficar sofrendo, passa esse 4 dividindo. Então, 32 dividido por 4, que vai dar 8. Esse é o valor do X. Então, perceba, se esse é o valor do X, então, na verdade, aqui vai ser 8. 8 com mais 1, 9. 9 com mais 1, 10. 10 com mais 1, 11. Se vocês somarem esta conta, vai dar... Vamos ver se bate. Opa, eu errei aqui? Deixa eu ver se eu errei. Não, acertei a conta. Ah, tá certo. Eu pensei que tivesse errado a conta. Então, se vocês somarem aqui, o resultado vai dar os 38. 11 com mais 9. 20. 10 com mais 8. 18, que somados dará 38. É que por alguns segundos eu falei, nossa, é 37? Aí sabe quando você tem o famoso branco por 10 segundos? Acaba aí. Repare que a resolução está aqui, ó. X, X mais 1, X mais 2, X mais 3. Então, é só somar. Aí, ó. Igualzinho ali. Sistemas de equações. O que é um sistema? Sistema é quando eu tenho várias equações e várias formas, várias incógnitas. E há várias formas da gente resolver as equações, do mesmo modo que há algumas situações onde eu consigo ter resolução ou não. Vamos para alguns tipos, depois eu falo mais. Primeiro tipo, método aditivo. Repare que nós temos aqui, ó, esse daqui, ó, 2x mais, deixa eu voltar. Eu tenho essa primeira equação, 2x mais y igual a 7. Uma segunda equação, 3x menos y igual a 8. Quando a gente fala de forma aditiva, é que eu posso somar essas duas equações. Somar ou subtrair, depende do que eu tenha. Como assim depende? Se vocês olharem, nós temos aqui mais y e menos y. Então, se somarmos os dois, esse y desaparece. Repara que nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Então eu tenho que fazer o quê? Resolver de alguma forma para achar o valor de uma e depois o valor da outra. Nesse caso, eu vou somar. Por que eu vou somar? Na hora que eu somo, repara que a gente soma essas duas aqui, ó, essas duas equações. 2x mais 3x, 5x. Mais y
com mais menos y e menos y, zero. Se por acaso aqui fosse o mais, aí a gente iria subtrair, porque a ideia é livrar uma incógnita. Igual a 8. Igual a 8. Vai ser igual a 7 com mais 8, 15. Quero saber o valor do x. O 5 passa dividindo. X vale 3. Achamos o valor do x. Quem que a gente acha agora? O valor do y. E aí você joga em qualquer equação. Opa, voltando. Ó. Soma-se ou subtrai uma equação da outra para eliminar uma incógnita. E aí você acha outra. Quero achar agora o y. Então, se eu pegar na de cima, então vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 7. 2 vezes 3, 6. Passo subtraindo. Y vai ser igual a 7 menos 6. Y vai ser igual a 1. Então, quais são os valores desse sistema? 3 em 1 e 1 em 3. Mas aí que tá. Fica confuso. Repare que é padrão. Aí a gente acaba entrando numa outra matéria chamada coordenada cartesiana, que vem de geometria analítica. Primeiro são sempre os valores de x. Padrão. Sempre os valores de x e depois o valor de y. E se eles usarem A e B? Se usar A e B, aí você coloca, ou o examinador vai falar assim, qual o valor de A, qual o valor de B. Mas nesse caso aqui a resposta seria a solução. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Sempre primeiro o valor de x e depois o valor de y. Sempre. É sempre assim. Porque vai ter respostas que é o contrário. Então essa é a primeira forma do método aditivo. O segundo método, a substituição. Repare que a conta é a mesma. 2x mais y igual a 7. Como assim substitutivo? Repare que eu tenho a outra aqui, ó. Uma equação e a segunda equação. 3x menos y igual a 8. Quando fala-se método de substituição, eu vou isolar uma das letras e substituir na outra. Onde que é comum vermos esse tipo de problema? Em trigonometria. Isso é comum de acontecer, de se pedir isso. E aí nós temos aqui, ó, isolei esse y. 2x passou subtraindo, então ficou y igual menos 2x mais 7. Esse valor todo aqui que eu estou circulando, eu vou jogar no lugar de quem? Desse y. Mas repare que aqui está 3x menos o y. Olha aí, eu fiz dessa forma que é a mais trabalhosa. Por quê? Justamente para mostrar as pegadinhas. Quem está isolado aqui é o y. Aqui é menos y, então vai ficar 3x menos, aí parênteses, foi o que eu comentei do parênteses. Coloco menos 2x mais 7, igual a 8. E se eu esqueço isso? Erra. 3x está aqui. Menos com menos, mais 2x. Menos com mais, menos 7, igual a 8. Continuando a conta. 2x mais 3x mais 2x, 5x. 7 negativo passa somando. Mais 7 com 8, 15. O x vale 3. O mesmo valor. Então o y vai valer quanto? Vai valer 1 novamente. Basta jogar aqui, ó. Y igual a menos 2 vezes o x, que é 3. Mais 7. Y igual a 1 novamente. Então, falamos do método aditivo, da substituição, e tem um outro que isola-se uma das incógnitas e substitui na segunda equação. E o outro que é o da comparação. Da comparação, eu vou isolar as duas equações e igualar, no caso, y. Aqui, ó. 2x mais y igual a 7. Quem que eu isolei? O y novamente. Repare que é sempre a mesma equação. Para quê? Para mostrar que fazendo de formas diferentes, chegamos sempre ao mesmo resultado. Então eu posso escolher a que eu quiser? Sim, você pode escolher a que você bem entender. Então temos aqui, ó, y vai ficar igual a menos 2x mais 7. Eu vou isolar o y embaixo. Ele não está negativo, então ele vem somando. Então esse 8 vem para cá. Então vai ficar 3x menos 8 igual a y. Repare que esse y e esse são iguais. Então eu vou comparar. Como assim eu vou comparar? Aqui é como se fosse equação 1. E aqui é como se fosse equação 2. Então teremos equação 1 igual a equação 2. E aí olha como vai ficar. Deixa eu apagar aqui. Da equação 2 aqui, ó.
3x menos 8 igual a menos 2x mais 7. 2x está negativo, vai passar somando, vai ficar 5x igual. 8 está negativo, passa somando, vai ficar 15. Pasmem, o x continua valendo 3. Então, o y vai ser igual a 1. Então, veja, a gente tem a forma da soma, da substituição ou da comparação. Qual que é o melhor? Depende. Vai do gosto de cada um. Qual é a forma que você pretende trabalhar? Discussão com relação ao sistema de primeiro grau, da equação de primeiro grau. Discutir um sistema é verificar se ele tem ou não solução. Repare que os exemplos que eu passei, havia solução. Conforme o tipo de solução de um sistema, ele recebe nomes especiais. E aí vem compatível ou possível, quando admite soluções. Os sistemas compatíveis podem ser determinados, uma única solução, ou indeterminados, infinitas soluções. Incompatíveis ou impossível, quando não admite solução. Uma situação incompatível ou impossível. Digamos que eu tenha duas equações, 3 incógnitas. Eu não consigo resolver. Eu só consigo resolver quando o número de equações e o número de incógnitas forem iguais. Eu não posso ter mais incógnitas do que equações. Se eu tiver, eu não consigo fazer. Simplesmente não sai. Imagina um exercício. 7 equações com 10 incógnitas. Não sai. 3 equações com 4 incógnitas. Não sai. Mas se eu tiver 3 equações, 3 incógnitas, eu consigo fazer. Se eu tiver 3 equações e 2 incógnitas, eu consigo fazer. Agora, se eu tiver 3 equações e 4 incógnitas, não sai o exercício. Quando que ele admite soluções infinitas? Teremos exemplos até da apostila de vocês para que a gente possa exemplificar. Vamos à apostila de vocês, o primeiro exercício. Eu já coloquei aqui. Aqui fala, ó, a solução do sistema. Tem aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu apagar a luz que eu vou explicar na lousa. Alguns estão aqui, outros não. O conjunto de solução do sistema. Este aqui é o primeiro. X mais y igual a 5. X menos y igual a 3. O que eu posso fazer aqui? Acho que tem alternativas. Repare as alternativas. Já está em verde aqui, porque é essa. Já coloquei até a resposta. Mas como é que eu chego a isso? Não se esqueçam, primeiro são sempre os valores de x e depois de y. Repare, ó. 4, 0, 0, 4. 4, 1, 1 e 4. Então, olha como é confuso. Como é que a gente vai fazer? Eu posso, nesse caso aqui, somar. Se eu somar, quem que vai desaparecer? O y. Então, teremos x mais x, 2x. Y mais menos y, 0. Igual a, somando aqui, vai dar 8. X vai ser igual a 8 sobre 2. X vai ser igual a 4. Repare que o x deu 4. Vou achar o valor do y. Onde que eu jogo o y? Tanto faz. Pode ser na primeira equação ou na segunda. Vou jogar nessa daqui, ó. Então vai ficar 4 mais y igual a 5. Y vai ser igual a 5 menos 4. Y vai ser igual a 1. Acabou. É somente isso, é somente isso. Acaba-se aí. O que nos deu a alternativa D. D não, C. C de Corinthians ganhou ontem. Yes. Perceba o seguinte, tudo bem? Viram como que é que se faz? É dessa forma. Mas, uma situação impossível. Essa é uma situação aqui que seria impossível. Por que impossível? X mais y igual a 5. X mais y igual a 3? É possível isso? Não. O x que cabe aqui é esse. O y aqui é esse. Eu não posso somar dois valores e ter duas situações distintas. Não dá para dois valores diferentes ter resposta. Dois valores aqui, dois valores iguais, ter respostas diferentes.
Então, essa situação aqui, ó, seria uma situação impossível. Um dos exemplos de situação impossível. Tudo bem até aí? Beleza? Deixa-me sair da frente. Vamos para o segundo. Temos aqui, ó, 2x mais 5y igual a 39. 3x menos 2y igual a 11. Aí tem as respostas. Se vocês olharem, tem aqui as alternativas, perceba o seguinte. Se vocês olharem tanto na de cima, a gente coloca essas chaves aqui, ó, normalmente para ajudar. Mas se você não quiser colocar, se você somar ou subtrair, alguma incógnita desaparece? Não. Nossa, agora não dá para fazer. O que eu faço agora? Choro? Não. Sabe o que você pode fazer? Você pode tentar deixar as equações com os mesmos valores. Como assim com os mesmos valores? Você pode muito bem fazer a equação ficar muito maior ou muito menor. Se você pegar um número qualquer e multiplicar esse membro e esse membro, nada vai acontecer. Como assim? Digamos que eu tenho aqui, ó, 10. Eu posso falar que 10 é 5 vezes 2. Se desse lado aqui eu somar 3, desse lado aqui eu somo 3. Se desse lado aqui eu multiplicar por 20, deste lado aqui eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 20. Só que eu posso falar que o 20, por exemplo, é 2 mais 18. Repare que as contas continuam sendo as mesmas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou criando um equilíbrio, eu estou comparando as duas equações. Então, nessa situação, onde nós temos o segundo exercício, vou colocar aqui o 2, que é 2x mais 5y igual a 39. E temos uma outra que é 3x menos 2y igual a 11. Perceba que eu posso multiplicar os números, mas que números eu vou multiplicar? Repare, uma das situações, você pode multiplicar, por exemplo, essa primeira equação por 2. Se você multiplicar essa equação por 2, o y vai estar 10y. Mas aqui embaixo você vai multiplicar por quanto? Por 5. Aí você vai se livrar do y. Ou você pode multiplicar de cima por 3. E a de baixo por 2. Então veja, você pode fazer aqui, ó, por exemplo, multiplicar por 2 a de cima e a de baixo por 5. Ou você pode multiplicar de cima por 3 e a de baixo vai ser por 2. Se você multiplicar por essa daqui, ó, você elimina o x. E aqui você vai eliminar o y. Então, tanto faz qual que você vai querer. Eu vou escolher qual? Deixa eu ver. Vou escolher aqui, multiplicar por 3. E aqui por 2. Vou estar multiplicando, hein? Então, 2x vezes 3, 6x. Mais 5y vezes 3, 15y, igual 39 vezes 3. Se fosse 40, seria 120, 117. Pega embaixo agora. 3x vezes 2, 6x, menos 2y vezes 2, 4y, igual 11 vezes 2, 22. Percebam que agora eu tenho 2x, ou 6x e 6x. O que é que eu faço? Subtraio. 6x menos 6x, 0x. 15 menos 4y. Toma cuidado com sinais. Menos com menos, mais. É isso que eu tenho, ó. 15. Vou escrever aqui, ó. Eu vou ter isso. 15y menos 4y, ou seja, 15y menos com menos mais 4y, que
que dará 19y. E agora, vamos ter aqui então 19y igual. Aqui, o que eu faço? Choro? Não! 117 menos 22, então é 117 menos 22. 17 por 2 dará 5. Aqui vai dar 95. Então vai dar 95. Acabou? Não. Quero saber o valor do y. O 19 passa dividindo. Então, y vai ser igual a 95 dividido por 19. Quanto que é? 95 dividido por 19, y igual a 5. Achamos o valor do y, que é 5. Quero achar o valor de quem agora? Do x. Jogo em qualquer equação. E agora? Essa equação que eu posso jogar tem que ser aqui ou nas vermelhas? Tanto faz. Por que tanto faz? Se você jogar aqui, vai só dividir depois. Aqui já sai direto. Então, tanto faz onde você prefere jogar. Vou jogar aqui, ó. Vai ficar 3x menos 2 vezes o y, que é 5. Igual a 11. 3x menos 10 igual a 11. X vai ser igual, passa somando. 21 dividido por 3. X igual a 7. Então, a solução, quais são os números? 7 e 5. O que nos deu a alternativa B. Repare que, não tinha 5 e 7, ó, deveria ter. Então, perceba, mas tem a alternativa E, que é nenhuma das alternativas. Então, é assim que a gente resolve uma equação. Beleza? Até aí, por enquanto. Próximo. Deixa eu sair da frente para ver se vocês podem olhar. Viram? Bem. Volto agora. Terceiro. Temos aqui 3x menos 2y igual a 11. 4x menos 7y igual a 6. O que eu faço? Choro? Apago? Dá para subtrair uma da outra? Não, não dá. Eu poderia fazer que nem você comentou, de comparar, de isolar. Pode. Mas perceba que você tem aqui o quê? Coeficientes, aqueles números 3x, o 3 é um coeficiente, o 4 é um coeficiente, o menos 2 e o menos 7 também. Então, se você isolar uma das letras, vai ter fração. Eu não aconselho a trabalhar dessa forma. Então, a forma que eu acho mais fácil é quando você tenta somar ou subtrair. Sempre vai ser assim? Não, você pode escolher a forma que você bem entender. Depende se você quer de uma forma mais fácil ou difícil. E rápida, principalmente. Então, terceiro, teremos ali, ó, 3x menos 2y igual a 11. 4x menos 7y igual a 6. Se você somar ou subtrair, dá para se livrar de algum número? Não. Quer que eu faça agora? Choro? Não. Vamos ver, quem que eu poderia multiplicar? Se você multiplicar em cima, pega por esses dois aqui, ó. Se você multiplicar por 7 em cima, embaixo tem que ser por 2, que vai dar 14. Corta. Se você multiplicar aqui por 4, aqui é por 3. É sempre assim. Então, se eu multiplicar em cima por 4, embaixo eu vou multiplicar por 3. Que aí eu vou me livrar de quem? Do y, ou do x no caso. 3x vezes 4, teremos 12x. Menos 2y vezes 4, teremos 8y. Igual 11 vezes 4, 44. Embaixo. 4x vezes 3, 12x, menos 7y vezes 3, 21y. 3 vezes 6, 18. Por que já não elimina? Repare que tem aqui, ó. Eu havia comentado com vocês que é um sistema, então primeiro são sempre as respostas do x depois do y. Por que eu estou
esse também, igual o outro, eu estou eliminando o x, para que você tenha atenção em quem que eu estou calculando primeiro. Toma cuidado com isso. Porque se você colocar como decoreba, eu vou calcular primeiro o x, o x, e se em algum momento você confundir, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Aqui você subtrai. Por que eu vou subtrair? Porque o x vai desaparecer. 12x menos 12x, 0. 8y menos 21, então vai ficar menos 8y menos com menos 21y. Vai ser menos 8y menos com menos mais 21y. Se vocês somarem isso aqui, vai dar 13y. Igual 44 menos 18. Para quem não sabe, vem aqui no canto. Vamos subtrair. O 4 dá para subtrair? Não, ele pega emprestado do outro 4, que vai virar 3. 14 menos 8, diz a lenda que dá 6. 13 menos 1 vai dar 26. Então temos que aqui é 26. Aqui continua sendo 26. Pasmem, aqui continua sendo 26. Então quanto que vai valer o y? O y vai valer 26 dividido por 13. Y igual a 2. Acabou? Se vocês olharem pelas respostas, o y já é 2. Acabou. Mas vamos provar por que o c, por que o x vale 5. Aonde que eu posso jogar a conta? Aonde você bem entender. Nessas primeiras aqui, que eu não tinha multiplicado, ou nas de baixo, tanto faz. Claro, é mais fácil aqui em cima, né? Por que aqui em cima? Porque aqui quando você joga para cá, repare que os números ou você multiplicou por 4 ou por 3. Ficam maiores. É mais fácil de confundir. Eu vou pegar quem? Nessa aqui embaixo. 4x menos 7y igual a 6. 4x menos 7, o y que vale 2, igual a 6. 4x menos 14 igual a 6. 4x igual a 20. 14 está subtraindo, ele passou somando. 14 com mais 6, 20. O 4 passa dividindo. Chás vai ser igual a 20 dividido por 4. Chás vai ser igual a 5. Acabou aí. Só isso. Tudo bem até aí? O que nos deu a alternativa C. Novamente. C de Corinthians. Na dúvida, pessoal, chuta no C que você não erra. Tudo bem? Brincadeira, essa parte. Próximo exercício. Quarto exercício. Aqui um bom. O sistema x mais y igual a 32, x mais y igual a 4. Por que é impossível? Repare, aqui não precisa nem escrever na lousa. Qualquer valor que eu colocar, se eu colocar no x, repare que o x em cima e o x embaixo, não dá para subtrair. Por que não dá? Se você subtrair ou somar, vai desaparecer tanto o x quanto o y. Qual valor eu vou colocar para o x e para o y, que aqui em cima vai dar 32 e aqui embaixo vai dar 4? Por isso que é uma situação impossível. Alternativa A. Não há o que fazer nesse caso. O sistema é esse daqui, ó. Por que esse caso é indeterminado? Se eu colocar no lugar do x, sei lá, deixa eu pensar, menos 2, e no y igual a 1. Então, menos 2 mais 1, pasmem, é menos 1. Mas se eu colocar por acaso, no lugar do x, deixa eu ver, menos 10, e para o y eu colocar 9, menos 10 mais 9 vai dar menos 1. Perceba, muda. Então deixa eu colocar no lugar do y, do x, um número 0, no lugar do y colocar menos 1. Quanto que é 0 com menos 1? Menos 1. Então perceba que nesse caso ele é indeterminado. Toma cuidado que não pode ser as alternativas A e B, porque fala determinado e a solução é 2 e menos
1 e menos 2, ou determinada solução é menos 2 e 1. Repare que eu usei outros números, menos 10 e 9, 0 e menos 1. Então perceba que essa situação aqui, ó, x mais y igual a menos 1, x mais y igual a menos 1. Então eu posso colocar qualquer número para o x e para o y, desde que dê menos 1. Por isso que ele é indeterminado, porque eu tenho várias formas de resolver. Então perceba que é uma diferença sutil entre impossível e indeterminado. Nesse caso eu tenho vários valores. Como eu tenho vários valores, é até quase que uma redundância. Como eu tenho muitos valores, muitas opções de valores, torna-se indeterminado. Quem que eu vou usar? Ah, quem eu quiser. Alguém fala, eu prefiro usar o menos 2 e 1. Outro fala, eu prefiro usar o 2 e menos 1. Eu prefiro usar esse, aquele. Então, por isso que a gente não usa. Ele é indeterminado. Ainda tem alternativa aí. A e B estão corretas? Não. Viram que é a D. O 8º exercício. Repare que nós temos aqui 3x menos 4 menos 3y sobre 2, ou 3x sobre 4 menos 3y sobre 2 igual a 9. E uma outra equação, 17y sobre 2 mais 3x sobre 4 igual a 4. E nesse caso, o que eu vou fazer? Vou chorar? Vou pedir ajuda dos universitários? Uma forma de você resolver é o quê? Compare as contas. Eu vou apagando a lousa aqui, enquanto você está vendo e pensando a respeito. E eu vou mudar algo para facilitar para você. Porque você olha e fala, nossa, eu vou me livrar da fração primeiro. Mas, olhe com atenção para a conta. Eu vou colocar primeiro aqui, ó. Esse é qual exercício? É o 8º do material de vocês. Temos 3x sobre 4 menos 3y sobre 2 igual a 9. Olha de baixo. Quem vem primeiro aqui, ó? Repare que aqui nós temos 17y sobre 2. E depois vem o 3x. Então eu vou colocar na ordem aqui, ó. 3x sobre 4. Vou ter mais 17y sobre 2 igual a 4. Perceba que se vocês olharem por aqui, aquela coisa de olhar quem está em cima e quem está embaixo é sempre a mesma letra, preste atenção, aqui primeiro vem que letra? X e depois o y. Na de baixo é o contrário, primeiro vem o y e depois o x. E o pessoal passa batido por isso, nem percebe. Então se você colocar assim, ajuda. Porque eu vou fazer o que agora? Chorar? Não. Agora eu vou somar. No caso, vou subtrair. Se vocês subtraírem, essa fração e essa são iguais. Vai dar 0. Então vai ficar menos. Vou até escrever aqui. Depois eu escrevo lá. Vai ficar. Se eu colocar aqui menos. Uma da outra. Menos 3y sobre 2. Menos. O 17 que é positivo vai ficar menos 17y também sobre 2. Perceba o seguinte, os denominadores são o quê? Iguais. E os dois números também são iguais. Então, quando você tem números com o mesmo sinal, você soma, sendo soma ou subtração. Como assim? 5 mais 4 dará 9. Menos 5 com menos 4 dará menos 9. Diferente de 5 menos 4, que vale 1. 4 menos 5. Aqui, se olhar para o 5 e para o 4, quem que tem o sinal maior? O 5. Por isso que é positivo. Quem que tem o sinal maior aqui? O menos 4. Ou o menos do 5. Então é menos 1. Repare que aqui, ó, os dois são positivos, continua positivo. Os dois são negativos, continua negativo. Mas quando um é mais e outro é menos, vamos subtrair. E aí o sinal que vem na frente depende de quem é o sinal do maior. Nesse caso nós temos menos 3y sobre 2 menos 17y sobre 2. Então vai dar menos 20y sobre 2. Que pasmem! Vai dar menos 10y. Mas acabou a conta? Não, só estou achando menos 10y. Então, voltando para cá.
Então, fazendo essa continha aqui, minhas crianças felizes e animadas, vai ficar menos 10y igual 9 menos 4 menos 5. Menos com menos dá que sinal? Mais. Então, o y vai ser igual a 5 dividido por 10. Costuma valer meio. Então, achamos que o y vale meio. Perceba que do y está valendo meio, você já sabe qual é a resposta. É a D. Preciso calcular para achar as outras? Não. Não. Ah, mas e se eu conseguir achar o valor do x? Perceba o seguinte, se com esse valor você não tem alternativa, esqueça, já pula, já vai para outro exercício. É uma forma de você ganhar tempo. Se você errar aqui, se aqui estiver errado, você não vai achar uma resposta para o x certo. Então, acabou aqui. Mas vamos calcular o x. Onde vamos calcular? Onde você quiser. Eu vou calcular, por exemplo, nesta aqui. Aqui, ó, 17 vezes y. Nossa, dá trabalho. Então vai ficar 3x sobre 4 menos 3y sobre 2 igual a 9. Perceba que eu vou fazer agora 3x sobre 4 menos 3 que multiplica meio sobre 2 igual a 9. Então vai ficar 3x sobre 4 igual, ou menos. Aqui é, é isso que eu tenho, 1 vezes meio. Multiplica em cima. 3 vezes 1, 3 sobre 2. Então vai ficar 3 meios. Lembra que é uma divisão de frações? Vou até deixar aqui em vermelho. Essa de cima em vermelho, para não confundir tanto. Então vai ficar 3 meios sobre 2 igual a 9. Aqui, ó, mantenho a primeira, multiplico pelo inverso do segundo, então teremos 3x sobre 4 menos 3 meios vezes 1 sobre 2. Por que 1 sobre 2? Quem está embaixo desse número 2 é 1. Inverto ele. É aqui que normalmente o pessoal confunde. Tem muita gente que corta esse 2 com esse e está errado. Então vai ficar 3x sobre 4 menos 3 quartos igual a 9. Percebe o seguinte, ó, o 4 aqui é o mesmo denominador, vou manter ele. Então vai ficar 3x menos 3 sobre 4 igual a 9. O que é que eu faço agora? Esse 4 está dividindo, vou passar multiplicando. Esse 3 que está somando, vou passar subtraindo. E o 3 do x vai passar dividindo. Então vamos por partes. Então teremos 3x menos 3 igual a 36. Da onde que veio 36? 4 vezes 9. Vamos ter 3x igual a 36 menos 3. 3x igual a 33. X vai ser igual a 33 sobre 3. X vai ser igual a 11. Então reparem que quais são os números. A solução desta conta: 11 e meio. Essa é a solução. Por isso que nos deu a alternativa D. D de fácil, D de dúvidas, D de desespero. Eu espero que não. Nono. Esse tipo de exercício que é bacana. Numa granja existem galinhas e coelhos. Ao todo, 175 cabeças e 500 pés. Quantos são as galinhas e quantos são os coelhos? Opa! Perceba o seguinte, se ele colocasse respectivamente, você era obrigado a seguir primeiro galinhas e depois coelhos. Como ele não falou isso, não tem a obrigatoriedade de primeiro você achar um ou outro. O que é que eu estou dizendo? Repare que a resposta ali é 175, já é aquela resposta. Se tivesse no texto, depois do coelho aqui, ó, se tivesse escrito respectivamente, era comum ter uma outra resposta assim, ó, 75 e 100. Se não tem a palavra escrito respectivamente, você não tem essas duas alternativas, porque é da ambiguidade.
Mas se tiver escrito respectivamente, primeiro, obrigatoriamente seria galinhas e depois seria os coelhos. E como é que eu vou fazer uma conta dessa? Eu não tenho a menor ideia. E o aluno fala, meu Deus, agora lascou. Vamos apagar toda essa conta aqui, ó. Saio da frente aqui, agora venho para cá. Tem a minha produção ali, olhando atentamente. Tudo bem, produção? Beleza? E aí, pessoal, como é que a gente vai fazer? Eu vou... Pensa o seguinte, ó, galinha. Uma galinha normal tem uma cabeça ainda. Um coelho normal também tem uma cabeça. E as patas? Repare que ele comenta com relação aos pés, ou patas. Então, vou fazer de uma forma revolucionária. Como assim de uma forma revolucionária? Galinhas. Vou chamar de G. Coelhos. Lhos. Vou chamar de C. E aí, o que ele comenta? Que numa granja existem 7 galinhas e coelhos ao todo, 175 cabeças e 500 pés. Quantos são as galinhas e quantos são os pés? Como é que eu vou fazer essa conta? Pensando pela cabeça, pela ideia das cabeças. Galinha mais coelho vai ser igual a 175. Pensando pelos pés. A galinha tem quantos pés? 2. Então a gente coloca 2G. Mais. E o coelho tem quantos? 4. E o total tem que ser 500. Olha aqui um sistema. Perceba o sistema aqui, ó. Mas não dá para subtrair ou multiplicar. Multiplicar ou subtrair não. Substituir você até pode. Você pode, por exemplo, vou até fazer dessa forma. Vamos pegar aqui, ó. G vai ser igual a 175. Não. Deixa eu jogar aqui para baixo. G vai ser igual a 175 menos o C. E aí, o que é que eu faço agora? Repare que esse G é isso aqui, ó. Eu vou substituir. Então, vamos ter 2G. E o G é o quê? 175 menos os coelhos. Repare que você é obrigado a colocar o parênteses. Poderia ter isolado o C? Pode. Mas por que eu preferi isolar o G? Porque vai multiplicar por 2 melhor do que multiplicar por 4, mas um gosto meu. Se você tivesse multiplicado essa equação inteira por 2 e depois subtraído, daria certo? Daria. Da mesma forma. Mas para praticarmos de outras formas também, não ficar somente presa a uma metodologia. Então temos aqui, ó, 2G, e quem é o G? É tudo isso. Tá aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes 175, 350, menos 2 vezes C, menos 2C, mais 4C igual a 500. O que é que a gente faz agora? Apaga? Não. Menos 2C com mais 4C, 2C igual a 500, menos 350. 2C vai ser igual a 150. O 2 passa dividindo. O C valerá então quanto? 150 dividido por 2. C valerá quanto? 75. Então reparem que está ali, ó. Coelhos são 75. E quantas galinhas são? O que é que eu faço agora? Substituo aqui de novo. Está aqui até pronto, ó. Galinhas vai ser igual. Desculpa. 175 menos 75. As galinhas correspondem a 100. Acabou. Galinha 100, coelhos 75. É assim que a gente resolve. Dúvidas? O que nos deu a alternativa? Pasmem. Nunca caiu essa alternativa hoje. C. 10º exercício. Perceba que nós temos aqui, ó, acrescentando-se ao primeiro de 2 números a metade do segundo, ou acrescentando-se o segundo ao terço do primeiro, obtemos 10 nos 2 casos. Quais são esses números?
E aí muita gente quando já olha e fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ou como eu vou fazer? Então vamos mostrar para vocês. Aqui ele comenta 2x, acrescentando-se ao primeiro de dois números a metade do segundo. Eu sei quais são esses números? Não. Chamemos de x e y, por exemplo. Pode ser a e b? Pode. Então esse é o décimo. Então chamemos de x e y. E aí vamos ver o que ele fala. Acrescentando-se ao primeiro de dois números a metade do segundo. Quem é o primeiro número? Por exemplo, x. A metade do segundo, y sobre 2. Se ele está falando de acrescentar, eu estou fazendo o quê? Uma soma. Aí ele comenta, ou, então tem uma outra situação, acrescentando-se ao segundo, ou acrescentando-se o segundo ao terço do primeiro. Como assim ao terço do primeiro? O primeiro não é x? Vou acrescentar um terço, então é dividido por 3. É isso, se acrescentando é soma. Aí ele comenta que obtemos em ambos os casos 10, ou seja, aqui vai ser igual a 10 e aqui também vai ser igual a 10. É isso que nós temos. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Chorar? Não. Perceba que nós... tem as alternativas, eu acho. Tá aqui as alternativas. O que eu posso fazer aqui? Se vocês olharem... aqui eu posso multiplicar por 2 para me livrar da raiz, da fração? Posso. Aqui eu posso multiplicar por 3? Posso. Mas que outra forma eu posso fazer isso? Perceba o seguinte, fazendo de uma forma direta já. Se eu multiplicar em cima, por exemplo, por 3. Não, por 6. Vamos multiplicar uma para depois multiplicar outra. X vezes 6, 6x. Y vezes 6, 6y. Dividido por 2, mais 3y. Igual 10 vezes 6, 60. Perceba o seguinte. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho 3y. Então a equação de baixo eu posso multiplicar por 3. Ou caso prefira, você pode multiplicar por menos 3. Por que por menos 3? Porque assim já vou eliminando já vou mudando o sinal. Como assim, ó? Mais com menos, menos. X vezes 3, 3x dividido por 3, vai ficar apenas x. Mais com menos, menos 3y, então menos 3y, igual 10 vezes menos 3, menos 30. Pronto. Me livrei das frações e agora eu consigo fazer a conta. Para você, meu caro aluno, minha cara aluna, que tem dificuldade de um texto tirar uma equação, uma sugestão, procure fazer exercícios desse tipo. Ah, mas são aqueles que eu tenho dificuldade. Justamente por isso. Porque quando a pessoa tem dificuldade de montar esta conta, o problema não está em matemática, está em quê? Na equação, na interpretação de texto. Como que de um texto eu consigo tirar essas informações. Se a pessoa daqui não souber resolver, aí é um problema matemático. Mas se ela conseguiu chegar aqui e não consegue fazer, é matemático. Se ela não consegue chegar aqui, é um problema de gramática, interpretação de texto, na verdade. E agora eu posso somar. Somando, 6x mais menos x vai dar 5x. 3 mais menos 3, y, 0. Igual a 60 mais menos 30, 30. X vai ser igual a 30 dividido por 5 costuma valer 6. Então já achamos que o x vale 6. Falta achar o valor de quem? Do y. Já até sabemos qual é a resposta, que é a. Onde eu vou jogar? Onde eu quiser? Uma dica. Joga aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque aqui, se bem que dá para jogar até aqui, né? Então vai ficar 6 sobre 3 mais y igual a 10. 6 sobre 3,
2 mais y igual a 10, y vai ser igual a 10 menos 2, y vai ser igual a 8. Acabou. O que nos deu a solução? 6 e 8, respectivamente. Percebam que não tem a alternativa 8 e 6. O que nos deu a alternativa A. A de amor. A de alguma dúvida? Próximo. Determinar a fração equivalente a 7 quintos, ou 7 quintos, 5 sétimos, cuja soma dos termos é 36. Tem alternativa? Isso tem. Quando a gente fala de fração equivalente, é, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Se eu pegar, por exemplo, o meio, uma fração equivalente, eu vou multiplicar esses dois números por uma constante. Por exemplo, 4 sobre 8. Ou se eu pegar, se eu multiplicar em cima por 5, 5 vezes 1, 5 sobre 10. Ou se eu pegar 6 sobre 12. Ou se eu pegar 10 sobre 20. São frações equivalentes, porque todas elas equivalem a meio. Agora ali ele fala, determinar a fração equivalente a 7 quintos, cuja soma dos termos é 36. Quais são os termos a qual ele se refere? 7 e o 5. Então eu tenho que somar esses dois números. Ah, mas eu vou somar, mas para ter essa equivalência, aqui, lembra que eu comentei? Em cima e embaixo eu tive que multiplicar por uma constante. Eu sei qual é essa constante? Não. Teremos que usar uma letra. Pasmem, adivinha que letra? Chás. Então, minhas crianças felizes e animadas, minha segunda turma favorita de todos os tempos de 2020, teremos esse é exercício 11. Eu posso fazer isso aqui, ó. 5x mais 12x, 12 não, 7, vai ser igual a 36. Quem que é esse x? É um número pelo qual eu vou multiplicar aquela fração, para chegar na fração equivalente. Então, 7x mais 5x, 12x, igual a 36. X vai ser igual a 36 dividido por 12. X vai ser igual a 3. Então, o que representa esse 3? A minha constante. A fração que eu tenho não é 7 sobre 5? Então, se em cima eu multiplicar por 3, embaixo eu vou multiplicar também por 3, que foi a constante. 3 vezes 5, 15. 7 sobre 3, 21. Se somarmos esses dois números, dá os 36. Essa é a minha fração equivalente. Alternativa B. B de eu. Dúvidas? Desespero? Como é que se faz? Repara que isso aqui vai até um pouco mais fácil. 12º. Aqui ele comenta. Em uma classe tem 50 alunos. O número de moças excede em 5 o dobro do número de rapazes. Logo, o número de rapazes dessa classe é... Então, percebam. Em uma classe tem 50 alunos. O número de moças excede em 5 o dobro do número de rapazes. Logo, o número de rapazes dessa classe é... Vamos apagar. Doze. Comecemos aqui, ó. Ele comenta aqui, ó. Em uma classe tem 50 alunos. O número de moças excede em 5 o dobro do número de meninos. Os meninos, eu sei quantos são na sala? Não.
Se eu não sei o nome de meninos, eu vou falar que vale X. E as meninas? O número de moças excede em 5. Se excede é o quê? É uma soma. O dobro. O dobro de que número? De X, ou seja, 2x mais 5. É assim que a gente faz. Aí, somando uma sala, meninos e meninas. Meninos mais meninas. Então, o total na sala não são 50? E o total não é a soma de meninos mais meninas? Então, nós teremos o quê? X mais x mais 2x. X mais 2x mais 5. Que vai ser igual a 50. Meninos, meninas. 2x mais x, 3x mais 5 igual a 50. 3x vai ser igual a 50 menos 5. 3x vai ser igual a 45. X vai ser igual a 45 dividido por 3. X vai ser igual a 15. Toma cuidado, quem que o exercício pede? O número de rapazes. X não são os rapazes? Então, meninos. Se os meninos são 15, quantos são as meninas? 35. Então vamos ver. Qual que é o dobro de 15? 30. Com mais 5, 35. Ou seja, é o de cima. Então as meninas corresponde a 35. E se vocês olharem, tem as duas respostas. Alternativa B, porque ele pediu o número de rapazes. Então perceba, você faz toda a conta, chega aqui e marca 35. Pode-se falar que o problema é matemático? Não. É o que? Atenção. Você se confundiu e errou a alternativa. Uma questão boa essa daqui. 13ª questão. Ah, essa é da hora. Adoro questões assim. Um pai tinha 30 anos quando nasceu o seu filho. Hoje, X anos depois, a idade do pai é o triplo da idade do filho. A idade de cada um é... E agora? Como fazer isso? Tem alternativas aqui. Como você... Já digo qual que é a alternativa, que é a D. Mas como eliminar algumas alternativas? Como de cara você conseguir ganhar uma pequena porcentagem para ver se no chute você acerta? Você pode chutar na alternativa A? Não. Por que não? 27,3. Se o pai tinha 30 anos quando nasceu o filho, faz sentido o pai ter 27 anos? Não. Então, de cara, você já elimina a alternativa A. Então, se você marcar a alternativa A, você merece apanhar. Brincadeira do apanhar, viu? Mas merece apanhar sim. Brincadeira, brincadeira. Essa aqui tá fora. Como é que eu vou fazer essa conta? Vamos lá, vamos apagar aqui. 13º. Então vamos por partes, ó. Sempre é por partes. Aqui ele comenta, ó. Um pai tinha 30 anos quando nasceu seu filho. Beleza. Pasmem. Vamos chamar pai de quê? P. E filho? Difícil, hein? De F. Então, hoje nasceu meu filho. Qual é a idade do pai? Eu posso falar que o pai vai ser igual à idade do filho mais 30 anos. O filho nasceu hoje, qual é a idade do filho? 0. 0 com mais 30, eu tenho a idade do pai. Essa é a nossa primeira conta. A segunda. Aí no texto ele comenta. Hoje, X anos depois, a idade do pai é o triplo da idade do filho. Como escrever isso? A idade do pai é igual ao triplo da idade do filho. 3 vezes a idade do filho. Ah, e aquele X que ele falou, se você colocar um X aqui, tem que colocar o X aqui. Precisa? Não. Descobre a idade de um, sabe a idade do outro. Para provar, isso daqui, ou isso aqui está errado. Minha produção, isso daqui está certo ou está errado?
a dúvida. Vamos ver. Se o filho tem 10 anos, quantos anos tem o pai? Aí você vai fazer assim. O pai vai ser igual a 3 vezes 10. Então o pai vai ser igual a 30. Poxa, mas está errado isso, será? Vamos ver se está errado. Então, como ele colocou o xizinho ali, uma sugestão, coloca o xizinho aqui para você não sofrer. Então, px vai ser igual a 3xf. Até o x pode eliminar, mas deixa assim. O que é que eu faço agora? Choro? Não. Aqui a equação 2. Você pode simplesmente substituir uma na outra. Quem que eu vou substituir? Deixa eu ver, de cima embaixo, de baixo de cima. Vou até ver como é que eu fiz, que até eu esqueci. Já vi como é que eu fiz. Este P é isso aqui tudo. Então eu posso colocar assim, ó. Equação 1, não igualar não. Vou fazer direto. Aqui. Eu posso fazer assim, ó. P, que é este, aliás, no lugar desse, vou colocar assim, x vezes f mais 30 vai ser igual a 3xf. O que é que eu faço agora? X vezes f mais 30x igual a 3xf. Deixa eu ver para não ficar negativo, 3 ou 30x. Xf eu vou passar para cá. Então vai ficar 3xf menos xf. Repara que o xf aqui e aqui são iguais. Então, é uma constante. 30x igual a 2xf. Repare que o x eu posso cortar. Qual a idade do filho? O filho vai ter então quantos anos? 30 dividido por 2. A idade do filho vai ser 15. Se a idade do filho vai ser 15, substitui agora aqui. A idade do pai vai ser igual a quantos anos? 15 anos. Então, passados 15 anos, eu sei a idade do filho, ou do pai no caso. Então, passou quantos anos? 15. Já que o f e o x praticamente são iguais, já que a idade do filho era 0. Então, pai igual a 45, filho igual a 15. Aí se eu não colocasse o x, daria certo? O problema de não colocar o x, se bem que daria certo também, mas eu preferi colocar porque na hora que eu falei que o f igual a 10, dá 0 por quê? Porque estou partindo do pressuposto que era 0. Então, alternativa D. Produção, entendeu? Dúvidas? Para a minha produção aqui. Tem mais um? Deixa eu ver. Tem. Tem esse daqui, ó. No final de um dia, foram cortados 787 metros de madeira, de 2 e 3 metros. Sabendo que há 51 toras de 2 metros a mais que as toras de 3 metros, quantas toras de cada tipo foram cortadas? Esse aqui eu sei que não tem alternativa. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Como fazer? Vou apagar. Décimo quarto exercício. Então temos o total, que corresponde a 787 metros. Com relação às madeiras, que ele fala, repare que nós temos madeiras de 2 metros e de 3 metros. Então, se a madeira de 2 metros chamarmos de, por exemplo, X, a madeira de 3 metros
Vamos chamar de Y. E agora o que é que eu faço? Vamos atrás do texto que ele comenta. No final de um dia foram cortadas 787 metros de madeira, de 2 e 3 metros, sabendo que há 51 toras de 2 metros a mais que as toras de 3 metros. Quantas toras de cada tipo foram cortadas? Como é que eu vou fazer? Se eu pensar pelos metros, eu posso muito bem falar aqui 2x mais 3y é igual a 787 metros. Aqui refere-se à metragem. Mas e a quantidade? Perceba que ele comenta, sabendo que há 51 toras de 2 metros a mais que as toras de 3 metros. A tora de 2 metros eu não chamei de x, então eu posso falar que x vai ser igual a y de 3 metros mais 51. Eu posso muito bem fazer isso. Posso e devo. E agora o que é que eu faço? Esse x, repare, ele já está isolado. Eu posso substituir aqui. Repare que nós temos novamente um sistema. Então teremos 2 que multiplica y mais 51 mais 3y igual a 787. E agora é só fazer a conta. Quantas incógnitas eu tenho? Uma. 2 vezes y, 2y mais 2 vezes 51, 102 mais 3y igual a 787. 2y mais 3y, pasmem, 5y igual a 787 menos 102. 5y vai ser igual a 787, 685. Y vai ser igual a 685 dividido por 5, que agora de cabeça eu não sei quanto é que dá isso aqui, não. Dá 500, 185, não sei. 685 dividido por 5 dá 8, 3, 15, 3, 7. 137. Então, a quantidade da madeira Y será 137 toras. De 3 metros. Se a madeira Y são 137, de 2 metros, é só somar aqui, ó. X vai ser igual a 137 mais 51. Então, X vai ser igual a 188 toras de 2 metros. A resposta está aqui para vocês. A madeira de 2 metros são 188, que está aqui, e a de 3 metros, 137. Tudo bem, pessoal? Como é que se faz os exercícios? É assim que nós trabalhamos com exercícios de primeiro grau, de equação de primeiro grau. Eles não são difíceis. Normalmente, os que são mais difíceis é quando você, de um texto, tem que tirar uma equação. A nossa próxima aula vai ser sobre o quê? Esse aqui é um exercício extra que eu não vou passar para vocês hoje, não. Vou deixar para a aula ao vivo. Nossa próxima aula vai ser sobre equação de segundo grau. Então, bons estudos para você, boa aula e até a nossa próxima videoaula. Fui, pessoal!